O capítulo 18 de São Mateus nos dá uma ideia do que ensinava, do que pensava Jesus. Jesus era judeu de carteirinha. Jesus falava 2 línguas, lia na sinagoga, quer dizer, não era qualquer um não. Jesus era uma pessoa que sabia se interagir, interessava pela religião dele na época, porque Jesus era judeu. Então, mas ele começou a ver coisas que não agradava toda aquela misericórdia de um Deus, não é? Aquela revelação de um Deus. Então, ele sabia que ele ia fundar uma religião, porque a cristandade é uma seita judaica. Na verdade é isso. O cristão é uma seita judaica. O pai de tudo aquilo era coisas que veio de Moisés, de Abraão, de Isaac, tudo aquilo. Todos os ensinamentos da cristandade estão baseados naquilo. E Jesus não quis mudar, mas ele sabia que estava fundando alguma coisa. Ele sabia que ele seria o divisor de águas. Então, Pedro, nesse caso, representando a igreja, porque toda vez que o evangelho fala em Pedro, na verdade ele está falando de igreja. Pedro chegou perto dele e falou assim: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Olha, o perdão naquela época era um perdão mais moral, um perdão mais pessoal. Então Deus mandava que as pessoas perdoassem algumas coisas. Não era perdoar ofensas, não. Perdoar dívidas. Eles mudaram o Pai Nosso, que perdoar as nossas dívidas para perdoar as nossas ofensas, mas na verdade naquela época é perdoar dívidas mesmo. Quantas vezes nós devemos perdoar uma pessoa que está nos devendo alguma coisa? Na verdade a pergunta é da igreja para Jesus. Pedro, né? E Jesus então falou assim: vocês devem perdoar sempre. Quer dizer, se a pessoa está te devendo uma coisa, ela não tem condições de te pagar, verdadeiramente ela não tem condições de te pagar, se você pode perdoar, então perdoa aquela dívida, porque você vai receber dinheiro sobrando. Isso é pecado. Jesus não queria. Tudo aquilo que está sobrando para nós, mas que vai faltar para o próximo, é pecado. Foi isso que a igreja perguntou a Jesus. E Jesus falou: vocês devem perdoar sempre. E aí ele contou uma história. Existia um senhor, né, que tinha 2 empregados. O primeiro empregado estava devendo muito para ele. E o senhor resolveu dar uma parada naquilo ali. Mas esse empregado pediu tanto a esse senhor, queria pagar, que desse um tempo para ele. Então esse senhor deu para ele um tempo. E depois, um empregado que estava ali, que essa pessoa tomava conta do outro, devia a esse empregado, e esse empregado não aceitou. Não aceitou as ponderações dele e fez com que ele pagasse sob torturas. Não é tortura de pendurar a gente cabeça para baixo, não. Tortura moral, né? Aí, aqueles outros empregados que estavam em volta foi falar com o patrão: olha, o senhor perdoou aquela dívida grande, mas esse aqui não perdoou o outro, uma dívida tão pequena. O patrão ficou danado da vida e mandou que castigasse o primeiro. Vamos traduzir isso nas nossas palavras? O que Jesus estava querendo dizer é que existia o Antigo Testamento, quer dizer, Abraão, Jacó, Isaac, aquela coisa toda, e aquilo que ele estava fundando, que é a igreja, que é o Novo Testamento. Então, que nós deveríamos
perdoar da maneira como Deus perdoou todos os erros do Velho Testamento. O que ele quisia dizer é isso. Vocês têm que perdoar. Eu estou começando uma igreja agora. Vocês têm que... A primeira prerrogativa da igreja que eu estou fundando é que vocês perdoem todo aquele Deus que o Velho Testamento pintou e, na verdade, não significa aquela benevolência de Deus, aquela gratuidade de Deus. O que Jesus quis dizer foi isso. Mas o que aconteceu? Deus perdoou toda aquela figura que fizeram dele no Velho Testamento, mas nós, cristãos, eu estou falando cristão, não é católico, apostólico, romano, não. Eu estou falando cristão. Nós cristãos, nós que falamos que seguimos Jesus Cristo, nós que procuramos assimilar as palavras dele, não perdoamos os judeus, não. Como é que nós temos prova disso? Um povo que sofre, um povo que não tem pátria, um povo que na Primeira e Segunda Guerra Mundial foi alvo de atrocidades. Não foi isso que nós fizemos, não. Não foi isso que Jesus pediu. Não foi isso que nós não acolhemos. Porque a gente acha que se colocar 5 livros do Torá na nossa Bíblia, significa a paga de uma dívida? Não é, não. O que Deus queria é que nós ajudássemos, nós não percutir na mesma tese, mas ajudar, ter caridade, ter tudo aquilo que Pio XII tentou fazer e não conseguiu na Segunda Guerra Mundial. Ele tentou salvar uma quantidade imensa de judeus e não conseguiu. Era todo mundo querendo acabar, era nós, eram os cristãos, era a personalidade cristã, era a personalidade que Cristo falou com eles. Então, o judeu hoje é, pelo menos, um povo marginalizado. O que vai acontecer conosco? Está lá, Jesus foi claro. Olha, ele vai ensinar a nós o que é misericórdia, porque ele teve misericórdia com o povo judeu e nós não estamos. Quando eu falo povo judeu, é tudo aquilo que é inerente a uma fé. Por exemplo, nós temos divisões enormes entre nós, nós falamos dos outros, nós botamos culpa nas pessoas, nós achamos bom que uma coisa ruim acontece na casa do vizinho, mas quando acontece na nossa, a gente acha ruim. É disso que Jesus está falando. Não é só aquela personalidade judaica, não. Hoje generalizou. Hoje nós temos um ponto comum no mundo inteiro. Nós achamos que estamos com o rei da barriga. Mentira, a gente não está com nada. Ele não está com nada. Então, o que Jesus quer? Jesus quer que a gente seja benevolente com a época, benevolente com o século, benevolente com outras pessoas que não pensam o mesmo que nós, benevolente com os judeus, benevolente com outras pessoas que praticam outras religiões. Nós temos que entender, nós temos que nos entender, porque um reino dividido não dá certo. Foi isso que ele falou. Então, é um recado psicológico que ele deu, que está durando 2000 anos, mas parece que ninguém entende. A verdade nua e crua é essa, tá bom? Então fica o meu recadinho de hoje. Muito simples o Evangelho. Jesus era judeu, ele gostava de ser judeu, ele morreu judeu, mas ele quis que nós entendêssemos o que é caridade, o que é entender as pessoas, o que é ser um só. Isso que ele quis dizer, tá bom?